Olá, tudo bem? Então, um ponto bem interessante aqui do Angular é o seu utilitário CLI, tá? Eu vou matar o meu servidor aqui, por enquanto. Eu vou abrir uma nova aba aqui e vou deixar o meu servidor rodando aqui nessa outra aba, tá bom? Então, enquanto ele vai abrindo aqui, vamos voltar para a nossa outra aba aqui. E o Angular, eu vou digitar aqui, ó, ng, vou dar um Enter. Quando você digita ng e dá um Enter, ele vai listar para você as possibilidades de comandos que você consegue utilizar aqui pelo CLI. Uma delas é o ng-generate. Então, por exemplo, o ng-generate, se eu fizer aqui um ng-generate "-help" para saber quais opções disponíveis nesse comando, ele vai me mostrar algumas possibilidades, algumas opções que eu posso gerar, né? Então, uma delas é componente. Eu posso gerar interfaces, eu posso gerar módulos, eu posso gerar pipes, mas nesse momento eu quero gerar aqui um componente, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu posso fazer aqui um ng-generate component e informar o nome do componente que eu quero criar. Vou chamar ele de first. Uma coisa bem interessante e bem legal é que você pode resumir esses nomes. Então, componente pode ser chamado de C e generate pode ser chamado de G. Então, ng-gc first ele vai gerar um componente para a gente chamado de first. Eu vou criar ele aqui. Então, perceba que ele criou para a gente dentro da pasta do componente principal, ele criou uma pasta first e dentro criou um arquivo CSS, um arquivo HTML, um arquivo de testes e um arquivo que é o componente, que é a parte do TypeScript do componente. Eu vou remover por enquanto essa pasta. Então, eu removi o componente aqui na mão. Só para te mostrar que você também pode passar algumas opções a mais. Então, eu posso informar que eu não quero que ele crie para mim o arquivo de teste quando eu gerar esse componente. Então, no ng-gc first, eu posso passar aqui, ó, um menos spec igual a false. Ele vai criar os arquivos básicos do componente e vai ignorar o arquivo de teste. Então perceba que agora ele só criou o arquivo TS, o arquivo HTML e o arquivo CSS, tá? Então os componentes eles têm essa visão de serem em si autossuficientes. Claro que ele tem que fazer parte de um todo para fazer sentido, mas você consegue separar bem. Por exemplo, eu posso ter um componente que faça a listagem de determinado conteúdo para mim. Eu posso ter um componente que faça somente a exibição e a execução de um botão like do Facebook. Tá bom? Então, o componente ele tem essa autossuficiência nele, mas que quando juntado com um todo, ele vai fazer um sentido maior, tá? Então aqui, ó, eu vou só atualizar aqui a lista de diretórios. A gente vai ter aqui o nosso diretório first, nosso first component.css, .html, .ts, e perceba que o Angular ele tem essa preocupação com esse padrão. Então, o que for componente, ele vai sempre colocar .component. O que for um serviço, .service, e por aí vai. O que for uma diretiva, .directive e a sua extensão, tá bom? Então, vamos fazer aqui uma pequena brincadeira. Um ponto também importante a salientar é que ele já adicionou para a gente aqui na aba Declarations o componente aqui para mim, tá bom? Ele se utiliza aqui desse sistema de import, então ele chama aqui o arquivo, ó, lá da pasta, ele está na mesma pasta desse arquivo, ele entra na pasta first e pega o first component. Você não precisa especificar aqui que é o .ts, tá? Ele pega automaticamente a extensão e de dentro do arquivo first.component.ts ele chama aqui a minha classe firstComponent, que é a classe que está aqui acima, que é a classe referência desse componente, tá? Ela só é possível de import porque eu tenho aqui um export que mostra que eu posso importar essa classe aqui desse componente. E assim funciona para qualquer
outra dependência, só que atente o seguinte, acho que é um ponto importante de comentar. Quando você chama um participante, um objeto, um componente, um módulo que foi instalado com o Node Modular, você não precisa, que foi instalado com npm, desculpa, você não precisa referenciar aqui o caminho baseado no diretório aqui que você se encontra, tá bom? Você simplesmente chama o nome do pacote diretamente, como nós temos aqui, ó, @angular/core, @angular/platform browser. Então, quando é do Node Modular, o próprio, internamente aqui, o próprio Angular já vai procurar esse arquivo e caso ele não exista, ele vai dar um erro, mas ele já vai encontrar. Quando for os seus arquivos, você precisa referenciar o caminho até esse arquivo que você quer incluir aqui, tá bom? Como a gente está o app module está na mesma pasta em que a pasta first e o componente first estão, ele só referencia aqui com ponto barra, o ponto referencia a pasta atual e a barra vai referenciando as pastas que ele tem que entrar, tá bom? Feito isso, a gente vai ter aqui o nosso first component, ele é uma classe normal, tá? É importante que você tenha um certo conhecimento de orientação a objetos. Ele vai ter aqui também, ele vai implementar uma interface chamada de onInit, que me pede que eu crie a função ng-onInit, que funciona basicamente como um construtor. Quando esse componente for chamado, esse ng-onInit é executado, e quando o objeto é instanciado, o construtor ele é executado. Então, você tem essas opções aqui de utilização. Eu vou basicamente fazer aqui, ó, eu posso fazer um alert normalmente do JavaScript, eu posso utilizar código JavaScript internamente nos meus arquivos TypeScripts, como eles vão ser compilados, ele não vai quebrar, tá? Então você pode utilizar código JavaScript também diretamente aqui no seu arquivo TypeScript. Eu vou fazer esse alerta aqui no ng-onInit, eu poderia fazer aqui no construtor também, tá bom? Uma pequena diferença é que assim, o construtor, quando você precisar de uma dependência que vai ser utilizada nesse componente, você vai utilizar a injeção de dependência que vai ser resolvida automaticamente pelo container de injeção de dependência do Angular. E isso você tem que passar aqui no construtor dessa classe, tá? Como é que eu posso fazer agora para testar, para utilizar esse componente first? Uma vez que eu adicionei somente um alert aqui na sua classe desse componente. Eu tenho aqui o meu app component. Por eu ter importado esse componente first aqui dentro do meu app module, eu consigo utilizar dentro do app component, lá na view do app component, esse componente first. Agora, como é que eu vou utilizar esse componente first, Anderson? É bem simples. Eu vou salvar isso aqui, não sei porque que estava como editado. Perceba o seguinte, ó, aqui no meu componente, na minha classe de componente, a gente tem algumas declarações aqui, tá? Esse cara aqui, ó, @component, o @ng-modules são chamados de decorators, tá? O decorator tem a ver com um padrão de projeto, então eu recomendo fortemente que você dê uma lida. Mas aqui basicamente o decorator, ele no tempo de execução daquele objeto, ele decora aquela classe, aquele objeto com algumas funcionalidades extras que inicialmente aquele objeto não tinha. Então eu estou decorando esse meu first component com algumas informações a mais, dizendo que ele é um componente, ele tem algumas estruturas básicas de um componente por meio de um decorator @component. E essas configurações extras são o seletor, ou seja, como eu vou chamar esse componente, que é o app-first, o link do template HTML que está atrelado a esse componente e os estilos que estão atrelados a esse componente, todos referenciando a mesma pasta, e os arquivos estão aqui na pasta first, tá? Que são basicamente o HTML e o CSS que eu comentei. Com isso, quando a gente carrega o componente, ele, por meio daquela configuração, ele consegue exibir a sua tela HTML com os estilos e etc. Tá bom? Então, como é que eu faço para utilizar esse componente aqui na minha tela inicial? Eu vou chamar o seletor dele. Qual é o seletor dele? O seletor dele é app first. Então eu chamo ele basicamente como uma tag HTML. Então app-first, certo? Eu vou criar um comentário aqui, chamada do nosso componente. Vou salvar. Vamos voltar aqui, esperar ele atualizar a página. E perceba que a gente tem agora o nosso alert que foi executado lá de dentro do nosso componente first. E ele já foi
carregado para mim. E isso só é possível, eu só consigo utilizar esse app first, né? Esse seletor que referencia o meu componente first, porque eu tenho ele importado aqui no meu declarations do app module. Então isso me permite utilizar ele lá, tá bom? Se nós formos aqui no HTML do componente, você poderia muito bem, ó, first works, ele tem uma tag p que está bem aqui, ó, tá bom? Bem como o alert que eu executei agora há pouco. Certo? Então o componente ele tem essa estrutura autossuficiente nele que com um todo faz um sentido maior e deixa as coisas bem mais isoladas e bem mais úteis e bem mais reaproveitáveis, né? Eu vou remover aqui esse alert e basicamente essa é a estrutura de um componente e como você pode criar o seu componente dentro de uma aplicação Angular, tá bom? Então vou ficando por aqui e nos vemos na próxima aula. Até mais!